Olá, pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Estamos começando agora com uma live. Se Deus permitir, teremos mais lives no canal. Bom, nossa live seria pelo YouTube, mas tivemos alguns probleminhas técnicos. Boa noite, boa noite. Boa noite. Tivemos alguns probleminhas técnicos e aí não pôde ser pelo YouTube, mas estamos aqui. Obrigada, sejam bem-vindos. Obrigada pela presença de todos. Hoje nós falaremos sobre um assunto muito importante. Deixa eu ver aqui. Sobre um assunto muito importante para a área da alfabetização, que é o assunto que diz sobre... Olá, tudo bom? Essa é a nossa fonoaudióloga, Thalita. Ela vai falar para a gente um pouquinho, né? Ou bastante, vamos ver, sobre a linguagem infantil e a alfabetização. Um assunto muito importante. Ela vai falar das influências, onde né, influencia o outro ao longo da caminhada da criança. Não é, Thalita? Exato, exato. Bom, você deu boa noite, eu vou dar boa noite também para o pessoal. Gente, boa noite. E agradecendo a Cíntia pelo convite. Assim, foi muito legal poder estar aqui para compartilhar. Eu sempre converso com ela que eu amo compartilhar os meus saberes, porque compartilhando eu também aprendo. Tem coisas que eu não sei e eu quero aprender. Eu estou super disposta a aprender. Porém, é muito bom ter essa oportunidade para poder compartilhar mesmo o nosso conhecimento, agregar valor na vida das pessoas, para que elas também possam saber das coisas que a gente sabe e assim construir uma carreira mais unificada, multidisciplinar, como é o que normalmente eu trabalho com multidisciplinariedades, né? A fono depende muito da escola, e a escola depende da fono, assim como o fisioterapeuta, assim como o TO. Então a gente sempre tem que juntar os nossos conhecimentos e dar as mãos mesmo para unificar esse conhecimento e prestar um serviço de melhor qualidade sempre. E agora eu não tô te ouvindo. Tá me ouvindo agora? Voltou? Agora voltou. Tinha fechado aqui o microfone para você poder falar e eu não atrapalhar com nenhum barulhinho. Pronto. Então, fala um pouquinho pra gente sobre a linguagem, né, infantil. Falo sim, Cíntia. Bom, só para apresentar para o pessoal que não me conhece, eu sou Thalita, sou fonoaudióloga. Eu trabalho e estudo mais no ramo da fonoaudiologia de reabilitação neurológica, né? Eu sempre olho o indivíduo como um todo e a minha pós-graduação é nessa área de reabilitação neurológica. Mas eu gosto muito e curio as outras áreas. Amante de linguagem também, então hoje a gente vai falar bastante sobre linguagem e qual é a relação entre linguagem e fala, né? Porque às vezes a pessoa pensa que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Hoje a gente vai descobrir tudo isso e ainda vai aprender, ou descobrir, ou só relembrar como que o profissional da educação pode ou não pode encaminhar para o fonoaudiólogo, e já adianto que pode sim. Eu sou muito parceira, recebo várias cartinhas da escola, porque a gente não consegue dar conta de tudo sozinho. E aqui eu vou falar algumas coisas para os professores, quem está com a criança aí no dia a dia, para observar que é um sinal de alerta, coisas que a gente pode estar deixando passar, que a gente não sabe, mas que é muito importante e que essa informação pode fazer com que a criança inicie um tratamento precoce para lá na frente não ter um distúrbio bem grande. Então, quanto mais prevenção, quanto mais cedo a gente observa esses aspectos na criança, mais rápido a gente pode intervir e mais rápido e melhor vai ser o desenvolvimento dessa criança. Bom, então vamos voltar. Você me perguntou então sobre a linguagem. A linguagem é um sistema simbólico que utiliza representações de significado e significante, mas isso é muito complexo para falar. Uh, Basicamente, a linguagem
tudo que está na nossa cabeça, a nossa forma de imaginar o mundo, o jeito que só você vê o seu mundo. Eu sou diferente da Cíntia, eu observo uma flor diferente do jeito que ela observa. A fala é o jeito que a gente encontra, um dos jeitos que a gente encontra de expressar isso que está dentro da gente, né? Por exemplo, eu posso observar uma flor e descrevê-la através da arte. De repente, eu não preciso usar a fala, eu posso usar a pintura, eu posso usar uma música. Então, isso é a linguagem, algo que você tá lá dentro de você, mas que você precisa achar algo para expressar, né? Falando no termo mais técnico, a linguagem ela é composta por fonologia, que são sons da língua, né? Todos os a Cíntia que trabalha com alfabetização fônica, que eu gosto muito. Isso, maravilha, né? É muito legal, muito bacana o seu trabalho, Cíntia. E Obrigada. a alfabetização fônica, ela trabalha com os sons da fala, né? Com cada sonzinho da fala. Então, isso é chamado de fonologia. Tem a questão da prosódia, que é essa entonação e variação melódica. Tem a questão da sintaxe, que são a organização da palavra em uma frase, a estrutura dela. Tem a morfologia, tem a sintática e tem a pragmática, que é quando eu sei utilizar as palavras corretas no meio correto. Então, teoricamente, a linguagem é tudo isso. Resumindo, a linguagem é o que a gente sente, como a gente vê o mundo e a nossa própria visão do que a gente está enxergando e tenta transcrever, pôr isso para fora de algum jeito. E qual é a diferença entre fala e linguagem? Às vezes a gente acha que é a mesma coisa, mas não é. A fala, ela é só o canal, é um dos meios de viabilizar essa expressão que está lá dentro do ser, né? Que é algo que precisa sair. Nós somos seres comunicativos. A gente precisa de diálogo, a gente precisa se expressar através da música, da dança. A gente carece. Foi assim que fomos criados. Então, somos seres totalmente comunicativos. A gente precisa pôr para fora essa visão que a gente tem do mundo interno. Então, a gente utiliza a fala como meio. E a gente articula os sons da palavra, a gente produz a fala, e essa é a forma com que a gente encontra, e a fonoaudiologia ela foca bastante nisso, que é a forma com que o som sai. O ato motor, os neurônios que mandam informação para o músculo para contrair, fazer o som da palavra. Então, a fonoaudiologia ela é mais focada nessa questão, né? Para começar, a criança ela tem alguns meios de se comunicar. Lá na infância, no desenvolvimento desse bebê, ele utiliza o choro como comunicação. Então, a princípio, a mãe não vai perceber algum distúrbio na comunicação da criança, porque a comunicação ela não é através da fala. Mas a mãe precisa estar atenta a essa questão. Será que o filho está tentando se comunicar? Será que ele está chamando a atenção da mãe de alguma forma? Né? É uma coisa para as mães prestarem atenção. Do número de palavras que as crianças utilizam, dependendo da idade, precisa já formar frases simples, da fluência. É bom a mãe observar se a criança está tendo um bom ritmo na fala, se ela está tendo repetição na fala. Essas coisas a mãe precisa estar observando, estar atenta. O bebê também observa padrões na comunicação no sentido de discriminar quando a mãe tá brava, que a mãe faz uma voz mais aguda, e aí ele percebe esse traços discriminativos. Então, se você vê uma criança que não está percebendo, pense que desde bebezinho ele é acostumado a ouvir sua voz brava, feliz, alegre, contente, ansiosa, estressada. Então, ele já tem um repertório muito grande para poder distinguir. Se a criança que já está um pouquinho maiorzinha, lá pelos 3 aninhos, não está conseguindo distinguir esses padrões de quando você está brava, quando você está feliz, tem alguma coisa para você procurar um pediatra para conversar com ele, de repente procurar uma avaliação, né? Com todas essas coisas, eu sei que a vida da mãe é super, super, super corrida. Pode ser que ela não perceba,
né? E não tem nada Bastante de errado. corrida. Bastante Oi? corrida, né, Thalita? Super. Principalmente mãe empreendedora, na verdade. Poxa, aí, meu Deus, a gente arruma tempo onde não tem para poder estar encaixando uma coisa aqui, uma coisa ali, e a gente sempre tem que ficar antenada, atenta ao desenvolvimento dos nossos filhos, não tem outra saída, porque em caso de da gente notar alguma diferença, a gente precisa procurar logo alguma orientação, não é mesmo? Exato, é tão importante. O trabalho que a gente está fazendo aqui, você imagina que é um trabalho de conscientização, de trazer informação para essas mães que às vezes não se atentaram a isso. Uhum. Justamente eu falo, a vida é corrida, uma mãe empreendedora tem uma vida ainda mais corrida ainda, não só É as verdade. empreendedoras. Mãe normalmente não para quieta, é com o filho no Uhum. colo, tentando fazer a comida, entendeu? Uhum. Porque a gente é multitarefas. É Não que a verdade. gente realmente seja, né? A gente acha que a gente é, A gente tenta, né? mas Não tem saída. a gente tenta, né? A gente tenta, essa é a verdade. Porque é muita demanda. Às vezes a gente se realmente se sente assim, com. A gente acha, isso é um achado que a gente tem que dar conta de tudo. E é por isso que eu e a Cintila estamos aqui. Não, não, você não tem que dar conta de tudo. Mais pra frente eu vou falar, mãe, se você não percebeu todas essas alterações, vai chegar a idade da criança ir para a escola. E lá tem um profissional qualificado para observar. E é importante que a gente não entre no aspecto de negação, porque às vezes dói ouvir essa informação. Olha, procura um profissional, tem algumas coisinhas alteradas. É difícil, eu sei que é difícil. Pode ser que você no primeiro momento não concorde, mas se permita ouvir a opinião de um profissional. Não é só opinião, tá, gente? Quando vocês vão para a fono, ela faz vários testes, não só a fono, como a psicopedagoga, outros profissionais, né, que trabalham com essa questão, eles fazem testes, não é achômetro, né? É testes patenteados, estudados, para que a gente consiga para que a gente consiga traçar o desenvolvimento e em qual fase do desenvolvimento aquela criança se encontra. É muito importante você se abrir e se permitir. Eu sei que é difícil, talvez não seja nada, talvez realmente seja uma percepção equivocada, mas normalmente não é. Então, se permita ouvir também. A gente está aqui para divulgar, mas se você é mãe, é pai que está passando por isso, que ouviu uma orientação, né, de pedir ajuda de algum profissional da educação, não se sinta mal, sinta que talvez seja um alerta, porque aquele profissional ele tem uma qualificação, ele está observando coisas que talvez você não conseguiu observar, né? Muitas vezes passa despercebido. É como a gente está falando da correria. Mas eu queria falar um pouquinho sobre os hábitos orais, que são bem importantes no desenvolvimento, e falar um pouquinho do uso da mamadeira, da chupeta, o que pode causar. Sim, sim, pode sim. Fica à vontade. A gente está aqui só ouvindo, aprendendo. Muito importante. Sim. Bom, o hábito oral em si, ele não é algo prejudicial. O hábito oral é simplesmente um instinto que a criança tem de succionar, é um ato motor, que não tem nada de errado. A criança nasce com esse instinto para sobrevivência, porque através desse instinto ela vai procurar o seio da mãe, vai fazer a sucção, vai se alimentar, e é algo totalmente bom, prazeroso de sobrevivência. Porém, algumas crianças têm esse hábito, essa questão oral bem acentuada. Então, elas podem ter mais vontade de succionar. Não sei se você já pegou mães que a criança faz o peito de chupeta, o que é muito difícil para essa mãe. É muito Já difícil. não peguei alunos assim, não. Mas eu já ouvi de algumas mães que
A criança... Ah, eu já tive uma aluna que ela com 6 anos ainda chupava chupeta. Ainda chupava chupeta e não dormia sem a chupeta com 6 aninhos. É muito comum a gente pegar mesmo. É que na fase escolar é bem difícil pegar no peito, né? Porque já normalmente já Uhum. passou dessa fase. Mas a criança que ela é amamentada no seio materno, ela tem menos chances de adquirir hábitos orais posteriormente. Então, ela é uma criança que ela vai ter essa necessidade de sucção satisfeita. Mas, como eu estava falando, tem crianças que têm essa necessidade exacerbada, de um jeito em Uhum. que eles fazem o peito da mãe de chupeta. Então, é realmente difícil, desgastante, e a mãe acaba, pelas dificuldades, cedendo para o uso da chupeta, né? Só que Uhum. ela não sabe os prejuízos que isso pode causar. Nós, assim, eu não sou do tipo de profissional que vou falar para você, olha, nunca use chupeta, chupeta é para jogar no lixo, é coisa de... A gente sabe que é difícil, que não é legal usar chupeta, mas o que eu oriento as mães, que tem uma tolerância, tá difícil, o bebê tá fazendo seu peito de chupeta, ele não consegue ter essa necessidade atendida, ele tem uma necessidade muito exacerbada de sucção. Então tá bom. Então você dá a chupeta, mas sabendo que você vai ter que tirar com 2 anos no máximo, entendeu? Você não pode prolongar o uso da chupeta, porque ela causa malefícios horríveis. Não só a chupeta, como a mamadeira também. Né? Alunos que gostam de chupar a dedeira no final da noite, isso é terrível, terrível, porque vai comprometer o rendimento escolar dessa criança. Pode parecer bobeira, pode parecer besteira, mas tanto a chupeta, como a mamadeira, quanto o dedo, eles fazem a musculatura da face ficar flácida, a língua não posiciona da forma correta que deveria ser posicionada, que seria no céu da boca. Isso também acontece uma variação de várias coisas. Conforme isso vai acontecendo, a criança vai ficando maior, isso dá alteração do desenvolvimento motor oral, né? Toda a estrutura fica comprometida. A criança às vezes fica com o queixo lá para trás, porque não desenvolveu a mandíbula, né? Aí você pega crianças com uma boca assim pequena, que você olha e você fala, nossa, que boquinha pequenininha, né? Acaba fazendo com que o ar, em vez de entrar pelo nariz, entre pela boca. E Nossa. diminui. Pois Estou é, pensando o terrível. quanto isso dificulta na alfabetização. Por quê? Porque principalmente que no momento que a criança está aprendendo os sons e tem que produzir ali o som correto, ouvir o próprio som que está fazendo, pensa, ela não vai conseguir fazer o som direito, né, pela dificuldade. E aí, na hora de Sim, escrever, automaticamente vai escrever de forma errada, porque vai escrever o som que está ouvindo, que né? ouve. Nossa. Exato. O som que ela ouve é um som distorcido. Por quê? Porque o ar tá entrando por um lugar que não devia entrar, tá fazendo um som que não é o som exato que deveria fazer, e aí a percepção dela fica totalmente prejudicada mesmo na hora da escrita. Isso tem um impacto assim bem forte. A alteração de comportamento, da alteração de comportamento. Por quê? A criança que ela é respiradora oral por conta do uso da chupeta, da mamadeira, por um período muito prolongado, ela vai roncar à noite. Pelo ronco, ela não vai ter um sono adequado, ela vai ter um sono intercortado, porque o nosso corpo, para proteger, ele não te deixa na fase de sono mais profundo quando você está roncando. Ele te deixa na fase mais leve, porque senão você pode ter uma apneia. Uma criança pode ter uma apneia, que é aquela parada de entrada de ar. Então, nosso corpo ele é muito sábio. Ele faz com que a criança fique no sono leve. Já pensou, uma criança que tem toda aquela energia num sono leve, sem descansar direito, o que ela vai fazer na sala de aula? Vai ficar super cansada, super sem Irritada, atenção, né, Thalita? Deve ficar bem irritada. irritada, né?
Aí a Exato. gente não entende por que que a criança está tão irritada, mas é porque não está conseguindo ter um bom descanso, né? Uma boa noite de sono. Nossa, isso é muito importante. E a gente nem imagina o quanto isso tem conexão, né, com os demais períodos, fases da criança, a escolarização. Muito importante. Verdade. É isso que eu digo, Cíntia, porque quando a gente toma uma decisão, às vezes a gente não sabe quais são as consequências lá na frente. É óbvio que a mãe hoje deu uma mamadeira ou deu uma chupeta, porque ela tá tendo as dificuldades dela, que todas as mães têm, é normal, é difícil amamentar, não é algo fácil. E só que será que ela sabe das consequências que vai ter lá na escola? Porque hoje ela tá com a criança ali dentro de casa, talvez ela observe algumas alterações, talvez não. Mas quando chegar na fase escolar, essa criança vai passar por outros profissionais com uma visão diferenciada que vão identificar que ela não está conseguindo acompanhar, ela não está conseguindo aprender, memorizar. Porque uma criança que ela não tem uma boa noite de sono, ela não consegue memorizar. Ela tem um grande impacto no cognitivo dela. Sim, é verdade. E assim, é igual você colocou no início, você não está falando que não é para usar chupeta, mas assim, tudo tem o momento, né? O período para parar. Eu lembro, a minha filha, quando nasceu, pequenininha, ela começou a chupar chupeta, ela chorava muito. E eu lembro que a pediatra dela falou: olha, só até os 2 anos, no máximo até 2 anos e meio, vai ter que tirar a chupeta. Foi difícil, mas a gente conseguiu, graças a Deus, né? Choradeira toda noite, mas depois conseguiu se libertar da chupeta dessa Não é forma. fácil, não é fácil. E justamente o que você está falando. Para desvincular, se uma criança ela fica bastante tempo com esse hábito, para desvincular é ainda mais difícil. Uma criança de 2 anos foi difícil? É difícil, mas uma criança de 3, de 4, de 5, de 6, uma criança indo para a escola com a chupeta. Meu Deus, para você tirar isso vai ser muito difícil, porque é prazeroso. O hábito da sucção, ele é prazeroso. A criança encontra nesse hábito, nesse sentido, nesse ato motor, um prazer de sentido emocional, né? É algo que ela procura um consolo. Você percebe que a criança tá ali e ela tá, sei lá, aconteceu alguma coisa, ela ficou irritada, algo não deu certo, ela já procura a chupeta e muitas vezes associada a um cheirinho, né? Uhum. Aí a mãe amarra aquele cheirinho na chupeta para não perder e aí piora a situação. Com o dedo é a Bem, mesma coisa? É, com prolongar o muito dedo também? exatamente a mesma coisa, considerando que o dedo é ainda mais difícil de você tirar por conta de estar ali no corpo da criança. Então, toda vez que ela sentir aquela necessidade de se satisfazer emocionalmente, ela vai procurar. Ela vai procurar esse objeto, que esse ato de succionar é algo prazeroso para ela, algo que traz conforto, alívio e até mesmo no aspecto emocional, né, no E sentido uma emocional. dependência emocional também, né, Thalita? Exato, exato. É algo que ela utiliza para se autorregular, né? É bem Uhum. difícil, principalmente com o dedo, porque é algo mais difícil de se tirar, É verdade. realmente. Então, aí também causa má oclusão. A má oclusão, né, principalmente no aspecto de mordida aberta, é quando a criança fecha a boquinha, em vez de encostar um dente no outro, fica aberto. Você vê a criança que ela Ah, tem a mordida bem aberta, os dentes não encostam. Por mais que os de trás estejam encostando, os da frente fica aquela abertura. Isso pode acontecer pelo dedo, pela chupeta, mas pode ser que aconteça porque a criança está com o mau hábito de simplesmente respirar pela boca. Ela também pode desenvolver tudo isso sem nenhum hábito oral, simplesmente respirando pela boca, porque para entrar o ar está entrando por ali. Então ela precisa ficar com a boca aberta. Isso dá também flacidez de lábio. E aí acarreta as mesmas coisas, as mesmas dificuldades escolares vão estar presentes ali. E também altera a questão da postura. Nosso corpo ele é muito, muito, muito inteligente. Ele é expert
em nos preservar, né? Principalmente em situações de morte. O que vai acontecer com essa criança que tem essa questão de flacidez, mordida aberta? Ela vai anteriorizar a cabeça. Para quê? Para poder ter um aporte melhor de ar, para ela poder oxigenar o cérebro. Porque sem oxigenar o cérebro, a gente morre. Então, ela vai esticar a cabeça para frente, vai encurtar aqui, vai dar uma alteração total na coluna da criança. A cabeça vai estar para frente, aqui vai estar mais. Você vai ver uma criança bem tortinha. Você vai olhar para ela, ela vai ter aquele lábio mais, sabe, mais flácido, a boca entreaberta, a postura, a cabeça vai estar para frente, a postura vai estar toda estranha. Por quê? O corpo ele fez uma adaptação para aquela criança não morrer, né? Porque ele não quer que ninguém morra, ele é perfeito. Então, isso vai causar na hora um incômodo, de repente vai causar um problema de coluna. Quando a criança for sentar para fazer lição, não vai se incomodar, vai ser uma criança que vai ficar se mexendo o tempo inteiro, porque a coluna e a postura dela tá de um jeito diferente, tá mal posicionada, tá cheia de adaptações por conta desses hábitos adquiridos ali na infância. Mas você pode me perguntar, né? Ou podem me perguntar o que isso tudo tem a ver com a educação. A gente, como fono, a gente orienta bastante os professores, porque eles estão em contato direto com as crianças, então eles têm mais oportunidades de observar essas alterações. Às vezes, como eu disse, passa despercebido na casa, de repente algum familiar fala e a mãe, o pai entra em processo de negação até chegar na escola, que aí tem um profissional que vai olhar, vai estar de perto, vai estar mais perto daquela criança para poder observar e com todo o conhecimento que vocês têm, intervir, né? Mandar para a fonoaudióloga ou, no caso, para um reforço, para um método. O método fônico também é muito interessante nesse aspecto, porque ele trabalha essa questão do som, né? Você poderia falar um pouquinho mais para mim como funciona? Ou a alfabetização pelo método fônico? Isso. Então, como que geralmente a gente começa, né? A gente começa ajudando a criança a perceber os sons do ambiente, né? Aí a criança começa a perceber o som que está fazendo vento, ou o som dos animais mesmo, ou então a professora coloca alguma música que tenha sons específicos e pergunta para a criança, ou faz alguns barulhinhos ali para a criança prestar atenção, às vezes com o olhinho fechado, para estimular mais mesmo a audição. E depois a gente vai entrando nas próximas fases, né? A gente trabalha toda a consciência fonológica primeiro, né? Essa percepção do som, do ambiente, dos animais, para depois chegar no som mesmo da fala, né? Aí, quando a gente chega nessa parte de sons da fala, a gente começa pelo mais fácil, pelas vogais, né? Que da nossa língua é o som que dá a voz às palavras, são as vogais, né? A gente não vê palavra sem vogais, não existe no nosso idioma. Então, isso é mais fácil de perceber, né? Dá para esticar mais esses sons. Aí a gente brinca com as vogais, tem diversas coisas bem legais para trabalhar e devagarzinho a gente vai entrando nas consoantes que dá para prolongar o som também, para no final a gente ir para as consoantes mais difíceis de perceber o som e as sílabas complexas, vamos dizer assim, é um resumão de como é a alfabetização fônica, mas sempre com essa questão do ouvir, do cantar, do falar, do que está ouvindo para poder produzir depois, dessa forma. Por isso que é tão importante toda essa questão do cuidado, né, com os hábitos orais, cuidado para não
para a gente não acabar achando que está ajudando a criança e não estar, né? E em caso da gente notar que a criança tem alguma dificuldade ou que, poxa, a criança está demorando muito a falar, meu filho está demorando muito a falar, já tem 2 anos e meio e não fala quase nada, já tem 3 anos e fala tudo errado, vamos dizer assim. Precisa, sim, procurar uma ajuda. Não tem como, não tem como. Não é Sim, mesmo? é sim. Eu achei muito interessante. Eu acho que a alfabetização fônica conversa muito com a fonoaudiologia, porque a gente também trabalha os sons das palavras, a gente trabalha os sons dos fonemas, que são os mínimos, né, os mínimos sons. Uhum. E é muito legal, porque as crianças que têm hábito oral, elas têm mais tendência a ter infecções de ouvido, o que vai atrapalhar bastante nessa questão do aprendizado pela escuta, né? Porque primeiro Uhum. a gente pensa que um bebê ele escuta por volta de 1 ano e pouquinho para poder falar, né? Para poder se expressar para o mundo. Ele aprende, ele absorve através não só do ouvido, mas o ouvido é um órgão importante, a audição é algo muito importante que a gente. Por isso que é tão importante ter o teste da orelhinha, o teste da linguinha, porque o ouvido, ele é. A audição, ela é um processo muito importante para a aprendizagem, mas também o tato. Né? A criança explora o mundo através do tato. Mas essa Uhum. questão da, dos hábitos orais influenciarem na infecção, no processo de infecção, tanto da amígdala quanto do ouvido, isso acaba alterando como a informação chega na criança, então ela pode aí desenvolver mais dificuldades no processo da alfabetização, né? Trocar letras, Uhum. trocar Sim. os fonemas, trocar várias coisas, né? Às vezes a criança, ela sabe que a palavra é, por exemplo, tatu, tá, mas ela não consegue fazer o tá. Ela fala dadu, por exemplo. Aí na hora dela escrever o nome do animal, é claro que ela vai escrever da forma que ela tá falando. E a gente acaba, poxa, não aprendeu. Não, na verdade ela até aprendeu, mas ela não está conseguindo fazer corretamente. Então, automaticamente, ela, na hora de produzir, também vai produzir de forma errada, vamos dizer assim. Exato, exato. Muito bem. E, bom, pensando nessas coisas, quando é legal o professor observar e encaminhar para o fonoaudiólogo ou para outro profissional, TO também, tem outros, a psicopedagoga, não só o fonoaudiólogo, mas eu estou aqui representando o pessoal da fonoaudiologia, porque a gente conversa bastante com as outras áreas e porque a gente é o profissional da fala em específico, mas quando que os professores podem se atentar, quais são para onde olhar, de repente, né? Se há alguma dúvida para onde olhar. Então, eu queria listar algumas coisas para os professores observarem no aluno. Falar, nossa, isso está estranho. Para qual profissional encaminha? Encaminha para fono, encaminha nesse primeiro momento para fonoaudióloga. Posso encaminhar direto à escola? Normalmente eu recebo muito. Ah, tem uma pergunta aqui. Pode acontecer de um adulto falar errado com a criança na linguagem criancês? Pode. Pode. É Gleice, né? Sim, a gente tende a infantilizar a fala, né, na frente das crianças. E por vezes a gente quer parecer doce, quer parecer amável, e talvez seja algo reflexo da nossa criação. Mas isso não é legal, porque infantilizando a fala, a criança pode aprender a falar de uma forma errada. E aí é lógico que no primeiro momento ela não vai entender que isso é errado, né? Porque você vai estar lá reforçando. Ai, que lindo! Falou, falou balata. Ai, que fofo! Falou balata. Ai, a balatinha da mamãe. Você vai reforçando tudo isso, acaba que lá na frente a criança vai entrar numa situação com outros coleguinhas falar balata. Mas não porque ela não sabe, é porque você incentivou essa questão. Talvez ela fala balata, mas ela consegue falar um outro fonema com R, arara, por exemplo. Ela só fala balata para balata que ela aprendeu que era balata. Não, é porque ela acha, você reforçou esse comportamento, né? Não que ela não tenha o fonema.
Ah, E é esse porque eu vi a também pergunta da Gleice e acabei. esse R fraco aí, ele é bem difícil. É um dos últimos que a criança consegue falar, não é? Exato, exato. Ele é bem difícil mesmo de adquirir. Ele é um fonema que precisa de Então, se você lá os passos atrás, se foi tudo bem lá atrás, de nada, Gleice. Se foi tudo bem lá atrás, a musculatura tá forte. Ele vai conseguir fazer a vibração de língua na época adequada, que é para fazer a vibração de língua. Mas se o ar estava entrando pela boca, se teve todas essas alterações, tem alteração de tônus muscular. Então vai ficar difícil ele fazer esse R, né? Porque é um R realmente que precisa de uma certa habilidade, força, tônus e tudo mais. Entendi. É assim, uma perguntinha agora minha. Para uma criança pequena, né, tá falando bem todas as palavras, mais ou menos até que idade a gente tem que estar percebendo que, poxa, já tá com 8 anos e não consegue fazer o som fraco do R. É normal? Não, não é. É alterado. A gente tem um hábito de falar que cada criança tem o seu tempo, que tem que esperar, mas isso não é verdade. A gente tem alguns padrões que devem ser seguidos e saindo muito fora. Claro que tem seu tempo, cada criança tem o seu tempo de desenvolver, de aprender, mas tem algumas coisas que a gente tolera. Por exemplo, todos os fonemas eles devem ser adquiridos até os 5 anos de idade. Então, o R, todos os encontros consonantais, têm que ser adquiridos até os 5 anos de idade. Não adquiriu até os 5 anos, tem alguma coisa errada. Existe divergência de literatura. Tem uma literatura, por exemplo, que fala que é com 4 anos e uma que fala que é com 5 anos. Então, eu opto por falar da literatura que tolere um pouco mais, justamente porque tem essa questão do desenvolvimento. Cada criança tem o seu tempo. Porém, chegou aos 5 e a gente tem marcos, né? Lá com os 2 aninhos tem o P e o B. Tem marcos de fonemas que elas vão adquirindo. Dentro da avaliação com a fono, a gente vê tudo isso. Se ela já adquiriu os que era para adquirir, se ela está no período certo. Mas, em geral, com 5 anos tem que estar falando tudo corretinho, até os encontros consonantais, que também são difíceis, com R, com L, né? São aí na escala de dificuldades os masters, os mais difíceis, mais do que o R. São bem difíceis mesmo, né? Difíceis. E aí, às vezes, eu já vi uma criança eu perguntei justamente por isso, de 8 anos, que não conseguia fazer esse som mais brando do R, nem o som que fica entre uma consoante e uma vogal. E aí né, nossa, vamos dar uma olhada nisso aí. Mas é difícil também, né, aceitar assim. Às vezes a mãe ou o pai, o familiar, vê que a criança tem dificuldade, mas não quer aceitar, porque é difícil, não é fácil, né, Thalita? É esse processo, né, de negação. A gente pensa que o ADV Tiago do Rio de Janeiro fez essa pergunta, que é a mesma que eu já respondi, até 5 anos, tá? Até a idade limite é 5 anos. Mas isso é uma questão muito forte. A gente tende a ter a criança a projetar algumas coisas nossas nos nossos filhos. Então, se alguém vem e fala de alguma coisa que a gente não concorda, o nosso primeiro movimento é a negação, né? Faz parte do processo. Só que vem um e fala. Porque essa criança ela vai ter outros professores, ela vai ter outras pessoas que vão bater na mesma tecla, porque é uma dificuldade que ela tem e é uma coisa que a mãe provavelmente não vai dar conta, por mais que ela se esforce, por mais que ela faça os exercícios, que ela pegue aí na internet. Quando alguém dá a mão para você, é muito mais fácil você ir na jornada. Falar, olha, eu já trilhei esse caminho, a gente vai por aqui, vamos juntos, a gente tá junto nessa, vamos por aqui. É muito mais fácil do que a mãe sozinha, com todas essas coisas que ela já tem do dia a dia, colocar mais essa obrigação, mais esse encargo nas costas dela, né? De tentar fazer com que ela dê conta de tudo.
a gente está aqui para ajudar, e é para pedir ajuda mesmo, tanto para o professor, de repente, chega no professor e pergunta como que é o comportamento do meu filho dentro da escola. Das coisas que eu listei aqui, que é uma coisa para o professor observar, é quando a criança não quer participar das atividades, que é em grupo. Isso Então, aí é tem uma coisa muito, né? acontece muito, é. Isso é uma alteração, uma coisa que a gente, misturada com outras coisas, a gente já liga o sinal de alerta. Por que essa criança não está querendo se comunicar com outras crianças? Será que é uma questão de timidez? Que pode ser uma questão de timidez, mas junto com outros comportamentos, a gente começa a pensar em outras alterações, né? Não pode, assim, normalmente a criança vai se sentir à vontade no ambiente escolar de participar com os outros coleguinhas. Se ela não está participando, algo tem, algum motivo. Então, aí eu vou falar um pouquinho das coisas que eu gostaria e que eu acho legal os professores saberem para observarem também. Algumas coisas são batidas, essa, por exemplo, dificuldade na fala. Observar se a criança tem dificuldade na fala, porque justamente a fala, a audição é um apoio para a escrita, né? É um processo anterior que é um apoio para a escrita. Então, se a criança está trocando, aí você falou, mas eu não sei qual idade. Qual idade? Você viu que as outras crianças, você está numa turma, em que as outras crianças já adquiriram esse fonema, né? Por exemplo, o P, o B, o M, que são os primeiros sons adquiridos. Você está numa sala que as outras crianças já adquiriram esse fonema e tem um aluno seu que ainda não adquiriu, liga um sinal de alerta. Com mais coisas, pode ser uma indicação para ir para fono. Outra coisa, distúrbios da audição. Você chama a criança não te ouve. Ou então ela tem dificuldade de prestar atenção. Você pergunta alguma coisa, ela só capta metade da informação. Então, é um momento de você encaminhar para a fono. Porque a fono também faz teste de audição, né? Tem as fonos da audição. Elas fazem audiometria, fazem a imitanciometria. Então, elas podem mapear qual o problema da audição dessa criança, né? Dificuldade de compreensão. Essa é uma boa. Porque, assim, as pessoas pensam que às vezes é só dificuldade na audição. Mas existe uma área da fonoaudiologia que trabalha a questão da percepção do som. Eles fazem testes para percepção do som. Porque não é só o ouvir. É, entre neurônios, compreender a mensagem e buscar dentro das informações neurológicas que você tem a resposta mais adequada. Tem crianças que você vai perguntar para ela, você quer a bola ou você quer o carrinho? Ela vai falar sim. Ela tá te dando uma resposta desconexa com o que você perguntou. Então, tem alguma coisa no processo da audição que talvez não seja audição, ela está escutando bem, mas o processamento da informação, o processamento neurológico da informação não está correto, entendeu? Ela está tendo um atraso, de repente ela responde depois de bastante tempo para você, aí você entende. Então, tem alguma coisa com o processo entre a audição e o processo da fala. A recusa mesmo de participar dos grupos é uma coisa que precisa ser observada, né? Principalmente quando ela tem receio de se expressar, né? O porquê? Será que é um trauma? Será que é algo mais psicológico? Se for algo psicológico, seria interessante encaminhar para o psicólogo. Mas se você percebe que, juntamente com isso, a criança tem uma voz rouca, parece que a criança está sempre rouquinha, é uma voz anasalada, é uma criança que faz muito esforço para falar, então aí precisa encaminhar para o fonoaudiólogo, porque tem a questão fenda. Tem crianças que não é exatamente fenda lábio-palatina, elas têm uma abertura bem pequenininha, que também é chamada de fenda, só que quando você olha no céu da boca não dá para ver. Não dá para ver, mas ela tem uma abertura entre o céu da boca e o nariz. Isso causa, as pessoas chamam de fanho, né? Mas é esse escape de ar que causa. Então você vê que a criança vai ter mais esforço para falar,
vai ser uma criança que vai evitar mesmo essa questão do grupo para não ter que se expor, porque as outras crianças vão falar, ai, sua voz está estranha. Ou uma criança que tem a voz muito rouca, pode ser alguma coisa na prega vocal, né? Então é importante observar isso para passar para a fonoaudióloga. Crianças que utilizam duas palavras ou que gostam de apontar e não utilizam a fala. Isso acontece, viu? A criança, normalmente, quando ela entra em idade escolar, ela precisa estar utilizando frases simples ou frases complexas, né? Dependendo da idade da criança e quando ela começou a ir para a escola. A criança que utiliza duas palavras para fazer uma frase é algo inesperado, não adequado para a idade. Então, precisa estar observando isso também. Falar, nossa, pera. Então, junta isso com mais aquilo, não, tem algum problema, né? Tem algum problema que precisa ser avaliado, né? Alguma suspeita que precisa ser avaliado. Então, não tenham medo, indiquem, mandem para o fonoaudiólogo, mandem para o psicólogo, não se sintam sozinhos, porque vocês, assim, às vezes cuidam de uma sala com bastante crianças. Eu sei que é difícil também, a vida do professor não é fácil, a vida do pedagogo não é fácil, mas não se sintam sozinhos, não se sintam sozinhos, até mesmo pela questão da voz, né? É importante. De repente, não é só para o aluno que o professor precisa indicar para o fonoaudiólogo, de repente é ele que precisa de cuidados, né? De repente é a sua voz, você está falando o dia inteiro, você está ficando com cansaço vocal. É um monte de criança, você tem que gritar, você tem que fazer um esforço fonatório. Então, também é hora de se perceber, não só perceber os pequenininhos, mas se perceber como profissional da comunicação, como esse profissional que requer respeito, dignidade, que é um profissional tão lindo, para que também se permita ser cuidado, né? Eu acho que é bem isso. É Acho que eu não verdade. tô te ouvindo. Ah, sim. Oi? Agora eu tô também. É que eu não tava te ouvindo. Ah, tá. Sim, sim, com certeza é importante, até porque a gente precisa estar bem para poder cuidar de outras pessoas, né? Com Exato. certeza. Muito, muito legais todos os pontos que você colocou. E aí, tem mais pontos para a gente observar? Já falou tantos, né? Eu estava Muita coisa. observando se tinha mais alguma pergunta aqui, porque Ah, lá sim. no começo eu não observei. Só Não, acho que olhando. Não, né? Não, era só mesmo aquelas duas que eu já respondi. Bom, é isso. As considerações finais que eu gostaria mesmo de deixar é que não se sintam sozinhas, a gente está aqui para ajudar vocês. Vocês podem encaminhar para a gente, o professor pode encaminhar para a fonoaudióloga, tá? Manda uma cartinha lá, olha, a criança está com alteração de fala, a gente faz a avaliação, a gente procura dar o nosso melhor, mandar relatório do que a gente percebeu também na avaliação. Então, não se sintam sozinhos, observem, se precisar de ajuda, a gente está aqui para isso. é verdade. Só, posso fazer mais uma perguntinha? E tem mais uma pergunta aí, vou deixar você responder. Tem alguma dica quando os pais da criança ficam resistentes a levar para resolver alguma dificuldade com a fala? Essa pergunta é uma pergunta difícil, né? Porque a gente não tem como intervir no lugar dos pais, né? A gente não tem como tomar essa atitude em função deles. É eles que precisam se colocar no lugar de pais e buscarem ajuda, né? Precisam observar que a criança que está mesmo com essa alteração. Você como professor, né, não tem como. O que algumas escolas fazem é cobrar, né? Muitos chegam para mim desesperados. Olha, o professor tá me cobrando tanto. Ele falou: se eu não passar com você, olha, a minha criança não vai voltar para as aulas. É claro que isso, eu acho que daí é só um apavoro que vocês dão
provavelmente não é esse discurso que vocês falam, mas a mãe chega, assim, bem falando esse discurso que não creio que seja real. Mas a cobrança deve ser feita. A sua parte é encaminhar, entendeu? A sua parte você fez. Então, você deixa a mãe fazer a parte que cabe a ela, né? Não tem como você fazer por ela algo que é do dever dela fazer. Viu, Thiago? Mas não se sinta angustiado, pode mandar. E se a mãe não for, aí você sabe que você já fez o seu papel como profissional atencioso que você é. Dá mais uma insistidinha, né? Insiste um pouco mais, deixa passar um pouquinho e fala um pouco mais para ver, porque tem que expor essa dificuldade para os pais, justamente para eles entenderem que não está ajudando, está dificultando, e quem vai sair prejudicado é o filho, é a criança, não tem jeito, né? Uma outra pergunta que eu ia fazer é quando a criança ela tem muita dificuldade, você chegou acho que mencionar um pouco disso. Quando a criança tem dificuldade de ficar com atenção, né? De reter atenção ali, de estar prestando atenção no professor. Quando ela se distrai muito fácil. Tem a ver também com a questão da fonoaudiologia? Sim, a questão da atenção ela pode estar relacionada ao comprometimento cognitivo que foi falado das crianças que têm maus hábitos orais, né? Pode dar esse comprometimento cognitivo na questão da atenção, mas a gente tem outras patologias também, por isso é bom avaliar, né? Tem o TDAH, tem a dislexia, porque aí tem a dificuldade, especialmente na escrita, então ela vai ter dificuldade de se concentrar naquela questão que é tão difícil para ela, que é a escrita. Então, esse processo da memória, da concentração, ele pode ser por um mau hábito, por uma questão de respiração incorreta, por uma questão psicológica, né? Tem crianças que estão passando por dificuldades dentro da própria casa, que se calam, que isso acaba saindo por algum lugar. A gente não consegue reter tudo, né? A criança ela é uma esponja, ela vai absorvendo. E às vezes ela não é nem a criança ela vai colocar isso para fora dentro da sala de aula, porque é o único lugar que ela se sente segura. Ou ela não vai colocar de forma falada, ela vai colocar em dificuldade, né? Porque ela tá retendo muita coisa de dentro de casa, tá vendo muita coisa que não deveria estar vendo. Então, isso pode comprometer bastante a questão do comportamento dela e a memorização e tudo mais. Entendi. Muito obrigada, Thalita. Foi muito esclarecedor, muito instrutivo você estar aqui com a gente. Eu queria que você falasse do seu Instagram para o pessoal ir lá, conhecer você, falar com você, né? Tirar as dúvidas também. Sim, eu acho que vai ser bem produtivo, gente. Meu Instagram, eu sempre estou tratando a questão de comunicação, de linguagem infantil, porque é um tema que eu gosto muito, de questão neurológica, que eu falo bastante, da importância da família. Acho que foi antes de ontem, eu fiz um post direcionado à família, porque a família é a base de apoio. Então, às vezes a gente fala, não, tem que levar para um profissional especializado. Se a família não se comprometer, a gente não faz milagre. Nem a fonoaudióloga, nem o psicopedagogo, nenhum profissional vai fazer milagre. Então, a família precisa dar esse apoio, essa base, esse incentivo para a criança. Né? Ao invés de olhar os defeitos, apontar os defeitos ou negar os defeitos, que também é uma situação inversa, que também pode acontecer, estamos aí para apoiar. A família está aqui para apoiar. Então, lá no meu Instagram você vai encontrar várias dicas, várias coisas. Você vai lá, procura o @fonotali, que é fonoaudióloga Thalita. Eu encurtei, fiz Fonotali. E lá você vai encontrar várias dicas. Ultimamente eu tenho postado bastante
sobre ecolalia, que é uma repetição na fala, que é importante os professores observarem também. Essa ecolalia é a repetição da fala, pode ser tardia, no sentido em que ela assistiu algo e repetiu depois, e ela vai te fornecer isso como uma resposta inconsistente a algo que você perguntou, que é só uma repetição, ou ela vai repetir na hora que você fala, por exemplo, você está bem? A criança vai responder, você está bem? É uma questão que precisa ser observada. Essa é uma questão bem gritante aos olhos, né? Mas é bem interessante e lá eu sempre coloco conteúdos bem significativos, transformadores, para ajudar todos vocês quanto ao desenvolvimento infantil, desenvolvimento de fala. E mais para frente vou falar bastante sobre voz. Eu quero que as pessoas previnam a voz. Não olhe para a voz só no, quando eu tô com nódulo, quando eu tô com pólipo, quando eu tô com alguma coisa, mas para já prevenir. Principalmente a questão dos professores que lidam com uma sala grande, que tem que projetar essa voz. Então, eu quero fazer bastante coisa pensando justamente em vocês, para preservar vocês, a saúde de vocês, tá bom? Então, vai lá, me siga. Lá você vai encontrar bastante coisa. Coloquei até embaixo. Ui, perdão, pode falar. Eu ia falar que eu agradeço muito o seu convite, que eu gostei muito de estar aqui com você, de compartilhar tudo isso, que é um prazer conversar, poder ouvir também sobre alfabetização fônica, que eram coisas que eu tinha dúvidas. Eu conheço um pouco da alfabetização fônica, mas eu, assim, sou apaixonada pelo pouco que eu conheço, mas eu gosto sempre de ouvir mais. E essa troca, para mim, eu fico muito feliz, de verdade, de coração, Eu eu fico muito também, com feliz. certeza. E depois vamos marcar para fazer outras, né? Com outros assuntos. Quem sabe falando um pouquinho da dislexia, né? Eu acho que é um assunto Será muito bom. muito bacana mesmo. Muito obrigada, Thalita. Essa live aqui, se Deus quiser e permitir, vai estar também gravada lá no YouTube, tá? Vou colocar aqui depois, porque é o nome grande do canal. Canal Professora Cítila Souza, com C, né? Cítila Souza, vai estar gravada lá para quem quiser assistir novamente, tá bom? Muito obrigada pela presença de todos, pela sua presença também, Thalita. Um beijo no coração de todos. Tchau, Beijo, tchau. tchau, tchau, gente. Beijo, fica com Deus.